Voltando aqui, pessoal, voltando aqui para o nosso segundo bloco, nosso CV Conecta Esportes, programa 72. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, ative o sininho, comentem, compartilhe no YouTube e também no Spotify. O link do Spotify está aqui embaixo, é só você clicar aí e acessar. É o seguinte, vamos falar agora, meu Jesus, o que foi essa rodada da Libertadores? Tá, vamos lá. Libertadores e Sul-Americana. Jogos muito ruins, mas tem explicações. Mas primeiro temos que falar de uma grande notícia que aconteceu há pouco e que temos que comentar aqui. Alexandre The Duck, o Pato, está de volta ao futebol do São Paulo para fazer a sua terceira passagem pelo tricolor do Morumbi. As outras duas foram boas, mas não vitoriosas, porque não houve título, mas foram boas. Agora ele que adquiriu esse status aí de ídolo tricolor, vem para resolver os problemas no ataque São Paulino. Né, meu caro Charles, que não tem saudades do Alexandre Pato. Que isso, é o... Não, mas é como diria, que é a coisa, né? Que é negócio que pode ser bom para todo mundo, já que o Pato aceitou não receber um salário grande, né? Sim, Assim, né? Então é aquela coisa, né? O São Paulo não se arrisca tanto, né? Assim, e o Pato pode vir, quem sabe, encerrar a carreira aí no São Paulo aí. Assim, é. né? O Que Alexandre eu Pato imagino que o Pato não tem aquele perfil de jogador que vai tentar jogar até 40 e todos anos, não. Assim, também então, acho que não. hum, Também acho acho que aí não. que. Inclusive, estava até jogando nos Estados Unidos, no Orlando Uhum, City lá, então, que é uma liga para quem está mais ou menos se aposentando, então eu acho que o Alexandre Pato volta para encerrar a carreira. sim. Até porque um Acho, outro time brasileiro eu acho que não contrataria o Alexandre Pato. Até pelo uhum, custo sim. e pelo assim, pelo que entrega, né? Não pela Uhum, técnica, pela qualidade que ele tem, mas assim, pela garra, disposição, vontade, que foi sempre a briga dele com as pessoas. Que todo sim. mundo acha. E, Inclusive, inclusive o Muricy Ramalho falava assim: eu não desisto dos caras diferentes, que era com ele, em uhum, 2014, né? Só que ele precisava ser menos popstar e mais jogador. É isso. sim, sim. E é isso, assim, eu imagino que é como você falou, volta mesmo para encerrar. Imagino a carreira aqui, até porque o São Paulo foi o clube que ele tem um vínculo mais forte, fez um vínculo mais forte durante a carreira dele aqui no Brasil, né? Já que foi revelado no Inter, mas ele saiu muito cedo, né? Sim, foi vendido antes dos 18 anos, né? Então nem deu tempo para formar um vínculo com a torcida do Inter. E É. é isso, assim. E volta Ô lá para. Charles, você falou aí do Inter. Você lembra qual que foi a partida de estreia do Alexandre Pato no Inter? Lembro, lembro, Fala aí pra lembro, nós, por favor. infelizmente. Infelizmente eu lembro, um jogo contra o Palmeiras. E o Alexandre Pato estreou fazendo gol. Ah, É, o Pato sim, tem essa sim. história, né, de estrear fazendo gol. No São Paulo, Sim. não. No São Paulo ele estreou sem fazer gol, mas aí ele fez uma temporada boa. Mas na segunda vez ele estreou fazendo gol. Então vamos ver agora. Tomara que estreia fazendo gol. Esse jogo do Inter foi 4-1 do Inter em cima do Palmeiras, lá no antigo Palestra Itália. Né? E o Pato jogou aquele jogo e já se credenciou para o Mundial, né? 2006. Sim, sim. Pois é. Uhum. E aí, Thiago Saraiva, tem saudades do Pato no Corinthians? Nem Eu um acho que não. pouco. Nem um Esse pouco, Giovanni. comentário já resume. É um grande jogador, né, Giovanni? Mas é o que você falou, ele tem alguns problemas em relação à convivência aí nos clubes que passa, né? Sim, sobretudo o Corinthians, né?
Ele jogou um pênalti na mão do Dida, Copa do Brasil. Nossa. Recuou uma Hum. bola, né? Não bateu o pênalti. Não, bateu bem pra caramba. Foi, Tinha né? que bater daquele jeito. Tá certo. Bom, tá aí a notícia, Alexandre Pato no São Paulo. Vamos para Libertadores da América. Gente, é o seguinte, o melhor jogo foi esse. Atlético 2, Atlético Paranaense 1. O Atlético Paranaense saiu na frente no segundo tempo. No segundo tempo, e o Galo ainda foi virar com o Paulinho. E por incrível que pareça, com 2 assistências do Igor Gomes. Ou seja, o Igor Gomes só joga em Libertadores, né? Mas enfim, o Atlético Mineiro tinha que ganhar para ter uma vida, ganhou. E agora o grupo está embolado, porque o Libertad também ganhou a partida dele. Meu caro Charles, o que você fala desse jogo aí? Inclusive desse, Assim, desse jogo e desse grupo aqui. uhum. Não, como você falou, foi um bom jogo e tal, né? Assim, como era esperado, né? Um jogo equilibrado, como foi o primeiro, entre eles nesse grupo, né? E é isso, o Atlético Mineiro jogava em casa e tinha que ganhar de qualquer jeito, por causa das 2 primeiras rodadas no grupo que ele estreou com 2 derrotas. E é isso, ele ainda é, contou com a ajudinha dos seus companheiros de grupo, né? Para nisso, agora ele está em segundo lugar do grupo e depender literalmente só das forças dele, assim, né? Para essas 2 próximas rodadas. E ainda mais considerando que ele já enfrentou o time mais forte do grupo, que é o Atlético Paranaense, assim, agora fica com. Eu imagino que a torcida do Atlético Mineiro deve estar bem mais aliviada. O Assim, Atlético Mineiro vai pegar o jogo mais pesado, né? Contra o Libertad fora de casa. Agora assim. na segunda rodada. O Atlético já jogou todos os Mas, jogos no Brasil. uhum, Agora faz as 2 últimas rodadas contra o Libertad e a Alianza Lima. Você falou de depender mas, das próprias forças. É interessante que os 4 dependem só de si. uhum. Mas agora, tipo, por exemplo, agora o Atlético Mineiro não precisa ganhar do Libertad lá assim para ficar na frente É. dele. Seria um empate contra o Libertad lá e ganhar contra o Alianza Lima. O empate seria ruim para o Libertad, porque o Libertad teria que vir enfrentar o Atlético Paranaense e ganhar, Sim. né? Então, Uhum. interessante. Sua análise aí é boa. Mas assim, os 4. E o Atlético Paranaense tem os 3 jogos do Brasil, cara. É o que tem a melhor vantagem. Olha, os 3 Sim. não, os 2, né? Porque já jogou com o Atlético 2. Mineiro. Aham. Pois é, mas agora é o seguinte, cara, o goleiro do Atlético Mineiro é o Everson. Ele tá falhando muito, hein, velho? Se você estiver Nossa, assistindo esse vídeo, tem que melhorar, porque o gol do Atlético Mineiro, o cara segura a mão, a bola escorrega na mão dele e vai na perna do centroavante do Atlético. Gente, se não é o Paulinho virar com 42 do segundo tempo, o Everson era o vilão da história. Era o vilão da sim, história. aí. Uhum. Imagina aí que o Everson deve ter dado o bicho da vitória pro Paulinho, hein, Com pra certeza. agradecer por isso, hein. Aliás, é o seguinte, o Hulk não jogou nada esse jogo. O Hulk não jogou nada esse jogo. Foi completamente anulado pelo Atlético Paranaense. E o, se não é o Igor Gomes, cara, que jogou bem contra o Alianza Lima em casa, fez 2 gols, e que jogou bem contra o Atlético Mineiro e deu as 2 assistências, o Atlético Mineiro não estava vivo na parada. Então, ou seja, o Hulk também já começa a sentir a idade, eu acho. Uhum. Ah, Eu sim, acho. o Hulk está muito inconstante, né? Ele faz E uma por... partida boa, e aí depois 2 ruins, e aí depois outra boa, e É, por aí vai. é assim mesmo. E o Atlético Paranaense está na batida dele, cara. Está na batida dele. Perdeu um jogo que ele poderia descartar, né? Porque estava Uhum. 4 pontos à frente, né?
4 não, 3, 4 pontos, né? 4 pontos à frente, agora tá Sim. um, agora tem que ganhar os três os dois em casa. Não tem, Uhum. não tem coisa de fazer o primeiro lugar. O problema é que se ele fizer o primeiro lugar, ele pode encontrar esse time aqui. O Flamengo, que deu bobeira, Thiago Saraiva. O Deu uma Flamengo bobeira conseguiu violenta empatar com o Nublense. no Nublense. É, cara, o Depois de Flamengo muito tempo jogou. sem marcar. O destaque aí para o jogo, eu diria, Giovanni, que depois de muito tempo sem o ataque do Flamengo aí, não vinha 100% aí, né? O Uhum. Gabigol acabou fazendo o gol do empate, né, flamenguista. É, só explicando aqui pro Mas não é pessoal o ruim o seguinte: resultado para o Flamengo, viu? quem passa em segundo lugar enfrenta quem passa em primeiro num sorteio. Né? Então, você Uhum. pode enfrentar. No caso, eu tô fazendo aqui uma hipótese entre Atlético Paranaense e Flamengo. Né? Mas, cara, olha aqui a situação do Flamengo. Flamengo, 5 Ah, pontos não. Racing, contra 4 do Blense e o 10 do Racing já é Racing. primeiro do grupo, né, Giovanni? Muito difícil perder essa posição, né? Pois é, e o Racing joga contra o Nublense ainda. E tem o Flamengo no Maracanã. O Flamengo agora tem os dois jogos no Maracanã contra Racing e Alcas. Nossa, e se perder, amigo, se Se o perder não vai Racing sobrar ninguém. aprontar para cima do Flamengo, complica, viu? É, mas então depois nós vamos ver a próxima rodada aqui, mas o time do Flamengo tá decepcionando fora de casa, mas eu tenho uma explicação. É o seguinte, vamos lá. Essa semana a gente viu, e isso foi muito latente. Ô Charles, quantas pessoas que tinham lá no jogo Palmeiras? Mais ou menos. Sim. Umas 10 mil, Uhum. É, o por estádio aí. não estava cheio. Umas 10 mil. No Blence não Uhum. tinha 5 mil. O jogo foi Roncagua. Os outros ali também 5, 10 mil, tudo ali fora do país. O que deu mais gente foi o Atlético Mineiro, com mais de 40 mil pessoas. Depois da pandemia, os times brasileiros acostumaram a jogar com 40 mil sempre. É um ritmo de jogo. Aí quando vai para América do Sul e pega esses times assim que não tem torcida, o jogo é outro ritmo. Um ritmo bem mais caído. E assim, aí os caras ficam no manhaca. Esse é um dos motivos que o Independente Del Valle deve estar ganhando todo mundo, porque aqui no Brasil, porque não tem como, é outro ânimo, é outro ânimo. Você pode ver, o Flamengo no primeiro tempo foi para cima, fez o gol e tal. No segundo tempo, o time desanimou. O cara do Nublense dibra 7 caras na defesa do Flamengo. O time desanima, velho. Nós vamos falar de São Paulo aqui na Sul-Americana. São Paulo enfrentou 15 horas de avião para jogar lá na Venezuela. Para, né? Mas de todo jeito o resultado é ruim. O Flamengo vai ter que penar. A sorte é que joga 2 partidas no Maracanã, né? Bom, passando aqui, eu vou chamar o Saraiva de novo, porque é o seguinte: aconteceu quase que a mesma coisa com o Corinthians. Mas o estádio lá já estava mais cheio, só que o estádio é pequeno. E o Corinthians não jogou nada. Precisava O ganhar, Corinthians não jogou nada, 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 nada. já faz um Vai, tempo que o Saraiva. Corinthians não joga nada, né, Giovanni? E o Corinthians está sendo salvo pelo Liverpool. Veja, Uhum. veja, veja o que é, né? O Liverpool ganhou do Independiente Del Valle. É Foi para o quatro Corinthians pontos que e já está também. 8 jogos sem vencer, né, Giovanni? Acabou dando É, sorte, ganhando uma sobrevida na competição, porque um resultado inesperado acabou acontecendo na rodada, né? Depois de perder em casa para o Argentino Júnior, o Corinthians agora empata na Argentina, o que foi bem melhor, né? Vamos assim dizer, porque empate fora de casa é importante. E deu tanta sorte que o Independente acabou perdendo para o Liverpool, que era o lanterna, ainda é, né? O lanterna do grupo. sim. Só que agora o Liverpool tem chance Equilibrou pequena. tudo. Equilibrou tudo, só que aí o Corinthians joga agora com o Del Valle, né, na próxima rodada. Então, se perder a próxima rodada, ele tá fora. Joga lá em Quito.
Agora, meu caro Saraiva, em que planeta está o professor Luxemburgo, que disse que deveria poupar o time contra o Argentino Júnior? O Giovanni tem que poupar mesmo, porque o Corinthians não tem como sonhar por Libertadores, não, viu? Tem que sair logo da Libertadores para ficar mais focada no Brasileirão, porque a situação tá feia. Se não focar no Brasileirão, ficar dividido em duas, três competições, vai rebaixar no Brasileirão e vai sair dessas competições do mesmo jeito. Então você quer que o Corinthians fique em quarto, né? Porque em terceiro ele vai para o Sul-Americano. Dentro das circunstâncias, seria a melhor opção. É, nossa, tá difícil, hein? Oi. Você- o Oito meu amigo, jogos sem vitória e sem perspectiva de melhora, o Corinthians é, deve, o mais rápido possível, abandonar essas o competições para sétimo, focar, para focar nesse, aí é, no Brasileirão. nesses 8 jogos, 7 com o professor Luxemburgo, que disse que ia consertar o time em 10 jogos, né? Disse que ia consertar o time em 10 jogos. Então, assim, Corinthians precisava ganhar esse jogo, não ganhou e agora vai para uma vida ou morte contra o Independiente Del Valle, lá em Quito, na semana do dia 6 de junho. Por falar em jogos do Corinthians, o próximo adversário do Corinthians perdeu para o The Strongest, Charles. Fluminense Uhum. foi com o time reserva, assim como a gente já Sim. cantava aqui. Foi com o time Uhum. reserva, perdeu e deu a sorte do River Plate empatar o jogo lá no Peru e praticamente eliminar o River Plate. Isso deu tudo certo pro Fluminense, mesmo dando errado. Sim, sim. É aquela coisa assim do. Já que nessa maratona de jogos, assim, jogos exaustivos, né? Tendo agora, o Fluminense estava sentindo os jogos, a maratona, os jogadores estavam sentindo, e eu imagino assim, né, que na cabeça do Diniz lá, assim, ele deve ter pensado assim, olha, é um jogo desgastante, difícil na altitude e Foi o que tal, ele falou mesmo na coletiva. pode ser que mesmo se ele fosse com o time titular, como o time titular já estava bem desgastado, ele não conseguisse ganhar, assim, né? Então é um sacrifício a ser feito pelo restante da temporada agora, né? Pelo menos nesses jogos até a parada para os amistosos, É, assim, né? Uhum. E é aquilo lá, né? Que o Fluminense tinha a gordurinha dele para usar nesses casos assim, né? E é isso, o grupo embolado. Um grupo muito não, embolado. Embolado bolado da parte até página 3, do. né? Não, Porque, os outros três, o Fluminense está garantido, eu acho. então, mas tem um porém, é o seguinte, o The Strongest recebe o Sport Cristal dentro de La Paz. Deve ganhar. Então, deve ir para 9 pontos. Sim, sim. Então, o que que acontece? O nosso River Plate vai jogar 2 jogos na Argentina contra o Fluminense e The Strongest. Tem que vencer os dois. O Sim, empate a próxima. tira o Fluminense, Uhum. tira o River O Plate. River. E o A Flu... próxima rodada vai ser fundamental para o River. Assim, o Pois River é. ainda desperdiçou um pênalti. Sim, porra, Miguel Desperdiçou o pênalti. Borja, tem Isso. saudades, Charles? Isso aí já mostra o motivo de não ter tanta saudade assim dele. Pois Esse é. pênalti, Pois é. O Borja assim, faz um né? pênalti no Boca e River Plate aos 90 e tantos, e contra o Sport Cristal ele erra. É Não dá para isso. entender, né? Ele é isso, literalmente. E é que lá, ele deixou o Fluminense, aliás, o River Plate numa situação muito crítica, É, assim, né, dentro do grupo, querendo que o Fluminense se o Fluminense for com o time titular para o jogo lá na o Fluminense Argentina vai, contra eles, vai ser um jogo difícil, um mas jogo vai, porque o duro. Fluminense vai para matar o River Plate. Uhum, Sem dúvida, vai para matar o River Plate. E, se eu não me engano, é a sim, última rodada. uhum, Depois nós vamos sim, ver aqui. sim. Mas Muito bem.
Pode falar, Charles. Aham. Mas é isso assim, o Fluminense, ele, como diria, nessa rodada ele pegou e usou, né, da gordura dele e ainda contou com o empate dos outros dois É. times Aí do a gente tá grupo. vendo aqui o Fluminense em primeiro, o Flamengo provavelmente vai ficar em segundo. Já imaginou o Fla-Flu de novo na Libertadores? Já tá na Copa do Brasil, Aí, já teve no final. Já pensou um sorteio ali entre os dois e outra, não tem restrição de país, né? Então sim, sim. pode Ó, dar. segundo os colocados fortes, hein? Podem pintar Pois aí. é. Flamengo, Eu- Atlético Mineiro. honestamente, eu tô com medo dos terceiros. Eu tô com medo dos terceiros. Mas enfim, O vamos lá. River pode ser um terceiro, hein? Pois é, o meu caro, eu vou continuar com o Charles aqui. O Charles é o seguinte: alguém para esse Palmeiras nunca teve uma Libertadores tão fácil para o Palmeiras ganhar. Vamos falar a verdade. Que isso? Alguém para esse Palmeiras, porque assim, Ah, é. primeiro o Palmeiras tem Uhum. uma sorte desgramada do cara do seu Portem ser expulso com 15 do primeiro tempo, né? E depois O o Ar... Rony erra um gol bizonho, mas depois é maca. Aham. O... E o Ah, mas Arthur também caiu que nem uma luva no Palmeiras, né? sim, sim. Foi uma baita contratação, o Arthur. Ele encaixou direitinho, direitinho na forma que o Abel gosta de jogar. Então, que ele ajuda bastante na marcação, marcando junto com o lateral direito, né? Mas nesse jogo aí, contra o Cerro, o Arthur não queria expulsar o jogador do Cerro, não. Assim, né, o jogador do Cerro ele deu aquele carrinho com a sola bem no meio da canela do Arthur. O Arthur teve que ser chamado pelo VAR, ficou uns 2 minutos conversando com o VAR lá, pro VAR convencer ele que aquilo lá era para expulsar ele assim. E no segundo tempo ele expulsou o Richard Rios do Palmeiras Hum. assim, no lance que era mais ou menos assim, expulsei um do outro lado, deixa eu expulsar um do Palmeiras para É, ficar compensação, equilibrado. compensação. Sim, sim. No tempo que o Palmeiras ficou com um jogador a mais, o Palmeiras sobrou em cima do Cerro, fez os 3 gols aí e ainda perdeu alguns, né? Tipo Ah, o mas Rony, sem goleiro. agora o grupo ficou tranquilo pro Bolívar e pro Palmeiras, né? Mais um Sim, pontinho. Os dois empatar entre eles, acabou. o... Acabou o grupo. sim. A próxima rodada o Palmeiras vai pegar o Barcelona e o Bolívar vai pegar o Cerro, lá, La Paz. lá em La Paz. É. Então, Agora, não, já ganhou de 4-0 no Paraguai, imagina no La Paz. sim, Então, assim, é, a equipe do Bolívar. É interessante como as equipes bolivianas, no caso das equipes de La Paz, estão bem na Libertadores e estão mal na Sul-Americana. Nossa Senhora. Meu, parece que é um hiato, assim, né? uhum, Enfim, mas aqui Bolívar e Palmeiras devem matar a classificação. Vamos sim, passar para sim. frente aqui. Vamos passar para frente aqui, mais o brasileiro. Meu caro Thiago Saraiva, fechando aqui o Inter. Ganhou, finalmente, né? Metropolitanos Ah, 1, Metropolitano da Venezuela 1, Inter 2. O Inter rodou a América do Sul inteira para jogar esse jogo. Ele rodou, na verdade, a América do Sul inteira para conseguir ganhar um jogo, né, Giovanni? E o Inter já fazia também Boa. um bom tempo que a gente não via aí, só comentando os placares com 2 gols, pelo menos, de diferença. É, a gente já veio falando isso diversas vezes aí, quando não foi mais, né? Vem Isso. ainda um Grenal, foi muito mal no Grenal, e aí agora, quando não se esperava muita coisa mais do Inter, ele acaba vencendo na Libertadores fora de casa. Então, assim, um Pois resultado é. positivo para voltar a dar um suspiro e quem sabe, uma motivação para o Inter brigar aí por uma classificação e quem sabe até melhor, né? Finalmente, depois de um monte de 2-0 contra, finalmente 2. Aliás, eu estava vendo o programa da Renata Fã, que a Renata Fã tem um quadro lá. Estamos há 25 dias sem vencer. O Inter estava há 25 dias sem ganhar um jogo.
sem ganhar um jogo. Meu Deus. E aí, cara, você falou do Grenal, é o seguinte, esse jogo aqui, Inter fez 2-0, depois relaxou, tomou um gol lá e aí foi segurando, né? E é outro caso daqueles que a gente tava falando ali na partida do Flamengo. O cara vai, viaja a América do Sul inteira, cansa, desgasta, chega lá, pega o estádio vazio ainda, o cara não tem motivação nenhuma Uhum. para jogar. Então, assim, Aliás, sobre o Inter, você falou do Grenal, Saraiva, é o seguinte, eu queria falar aqui, primeiro é o seguinte, a gente contesta o trabalho do Mano Menezes, mas a gente contesta com respeito. Agora, o cara perde o Grenal, certo? A gente estava aqui no meio do programa, a gente nem conseguiu ver, mas depois eu vi a repercussão que deu. O cara perde o Grenal e a primeira pergunta que faz para ele na coletiva é se ele foi demitido. Porra, que jornalista é esse? Isso é falta de respeito com a pessoa. Aí o mano falou assim: não, se você quiser saber da minha demissão, é só você perguntar pro dirigente do Inter. E quem foi demitido foi o dirigente do Inter, não foi o mano. Ó, cara, é o seguinte: uma coisa é você contestar o trabalho, outra coisa é você fazer esse tipo de pergunta que, na minha opinião, foi desrespeitosa. E colocou o mano numa saia justa na coletiva. Não dá para fazer esse tipo de pergunta assim, mas, enfim, a imprensa tem gente boa e gente ruim, né? Né, Saraiva? Sim, sim, é mais ou menos isso mesmo, Giovanni. O Mano é um grande treinador, né? Mas também você não pode fazer, volto com aquelas famosas frases, né, Giovanni? Você não pode fazer suco de limão com a jaca, né? É, é isso. Bom, aqui a situação do grupo do Inter, o Inter com 8 pontos. O Inter ganhou a liderança com essa vitória. Inter 8 pontos, 7 com o Independiente de Medellín, 7 Nacional e 0 Metropolitano. O Inter joga no Uruguai com o Nacional e o Independiente. Depois pega o Independiente em Porto Alegre. Então o Inter tem tudo aqui para classificar. Pelo menos em segundo. Tá na mão Sim. dele. Próxima rodada da Libertadores, antes da gente falar da Sul-Americana. Próxima rodada nos dias 6, 7 e 8. Alianza Lima e Atlético Mineiro, lá em Lima. É um jogo para empate, Giovanni. Tem que ganhar o Atlético Mineiro isso aqui. Mas hum, pode ser para empate. Vamos ver mais. Tem mais aqui, né? Vamos. Atlético Paranaense e Libertad. Atlético Paranaense Libertad em, em Curitiba, né? Uma rodada uhum. que pode classificar já os dois O Atléticos, né? Atlético vence e se classifica. É, o Atlético Atlético vence. ganha isso aí. Nacional e Inter lá no Uruguai. E temos Independiente Del Valle e Corinthians. Partida de grande expectativa para Thiago Saraiva. Muito bem. E Palmeiras e Barcelona na quarta, dia 7. River Plate e Fluminense. O Fluminense vai para O matar o Fluminense River deve Plate. ir para eliminar o River, né? Com Sim. certeza. Para buscar um empatezinho lá e matar o River Plate do jogo. E Flamengo e Racing no dia 8. O O Ra... Flamengo briga aí pela classificação, né, Giovanni? Contra o Racing, que se vencer ou buscar o empate, garante a primeira colocação, né? Tá certo. Vamos falar Uhum. rapidinho aqui da Copa Sul-Americana. Gente, é o seguinte, São Paulo andou. Eu vou isentar o São Paulo disso aqui. Jogou mal pra caramba, fez o 2-0, mas o time foi lá perto do Caribe e pegou um estádio vazio. O time foi lá perto do Caribe, gente. A Venezuela lá perto do Caribe lá. Ganhou por 2-0. Charles, São Paulo tá praticamente classificado na Sul-Americana, né? Sim, sim. E é isso assim, o São Paulo ele teve o desgaste, todo o desgaste para chegar lá e assim, né, fez os dois gols, assim, contra um adversário que perdeu todos os jogos até agora, assim, né, é isso, é aquela coisa, né, fiz a minha vantagem, agora
Sei que o outro adversário não vai me assustar muito, então tá bom. São Paulo agora pela E aí, Sul-Americana tem 2 jogos em casa, contra o Tigre e contra o Tolima, para matar essa primeira posição aí. sim. Lembrando que a Sul-Americana, a segunda posição vai para uma repescagem contra o terceiro da Libertadores, né? Tigres que perdeu para o Tolima e ajudou ainda mais o São Paulo aí. Perdeu não, empatou, né? Empatou com o Tolima e ajudou ainda mais o São Paulo. Sim, Quem sim. ganhou, meu amigo, o Saraiva, é o seguinte, quem ganhou bem foi o nosso glorioso Goiás. O Goiás ganhou por 1-0, precisava vencer e agora é líder do grupo. Apodi, 44 do segundo tempo. Marcou um gol de Eu cobertura achei em que você cima ia do falar goleiro. Apodi 44 anos, Giovanni, porque a Apodi também já é para marcar, tá na história também, né? Goiás O 8. Goiás acabou vencendo esse jogo que a gente falou aqui no programa passado, que se quisesse sonhar com a classificação, tinha que vencer sem dúvidas essa partida, né? Porque era um Sim. confronto contra o líder, né, da chave até o momento, e o Goiás acabou vencendo. Agora precisa o Goiás garantir pelo menos mais uma vitória aí e torcer com um resultado contrário mais uma vez para o Universitário para sonhar já com essa classificação. E o Goiás deve se classificar, né, Giovanni? Nem que seja na segunda colocação para a disputa da repescagem, né? Isso, mas o Goiás ainda tem o Rinazzi La Plata, que é o último colocado em casa. Vai jogar com Santa Fé na Colômbia. O Goiás tem tudo para passar até em primeiro. Até em primeiro. Porque Uhum. ainda tem um Na confronto entre pior das Santa Fé e hipóteses, no Universitário. segundo colocado. É. Vamos passando aqui. Agora quem se complicou de vez foi o Coelhão, né, Charles? O Sim, Coelhão sim. perdeu por Defensa e Justiça e está praticamente fora da Copa Uhum. Sul-Americana. Sim, né? E foi a pena que no jogo o América Mineiro teve duas vezes na frente do placar Sim, do Defesa e Justiça. Mas infelizmente ele perdeu em casa e, cara, assim, agora ficou muito, muito difícil, como a gente tá vendo aí na foi tabela. difícil. Tem um Uhum. confronto milionário de Defensa e Justiça, então pelo menos um vai para 11 pontos, 12 pontos por aí. Sim. Então a primeira posição ele já não ganha. E esse Uhum. disputa o segundo lugar aqui, mas muito difícil também. Muito difícil também. Improvável. A América Muito. pensar na Copa do Brasil e no Brasileirão, né? Bom, Sim, passar sim. para frente aqui, meu caro Thiago Saraiva. O Santos também está fora, praticamente fora. O Perdeu Santos que de no começo virada. muito mal nas competições, né, Giovanni? E acabou depois ganhando um fôlego aí com a molecada da base, mas a situação nessa competição já estava complicada, né? Uma vez que o New Old Boys já tinha dominado o grupo, né? Sim, o News Old Boys 12 pontos. O News Old Boys já passou em primeiro. Já. Não passou em primeiro ainda não, Uhum. mas ele está quase passando em primeiro. O Santos está Será fora o da primeira primeiro. posição. O Santos vai disputar, tentar a repescagem aqui com o Dax, mas também acho muito difícil. Muito difícil também. Vamos passando aqui. É o seguinte, meus amigos, temos Fortaleza. Fortaleza no último Fortaleza. lance do jogo. Fortaleza aí. 3-2 frente ao São Lourenço. Fortaleza classificadaço, né? Não precisa nem Sim, falar nada. 12-7, é 4-0 no último lance do irretocável. jogo. Fortaleza classificado. Tem a questão matemática ali, mas tá É a mesma classificado. questão É. do New Old Boys, mesma numeração. Os 12-7, dois né? classificados, não tem nem como. Sim. 12-7. E Botafogo. Botafogo venceu César Valerro de novo por 3-2. Equipe do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Passou à frente no grupo contra a LDU. Agora ele tem um confronto lá contra a LDU. Aí vai jogar pelo empate, né? O mínimo. Aí o Sim, Botafogo. Uma sim. boa vitória, né? Uma boa vitória do Botafogo. Vai brigar aí até a última rodada contra a LDU. E por fim o Bragantino venceu 4-0 o Oriente Petroleiro. O Fluminense fez 10 ano passado, o Bragantino fez menos da metade esse ano. 4-0 e o Bragantino segue com os Estudiantes, a briga com os Estudiantes ali, ó, pau, pau. Estudiantes venceu também o Sim, Taquari, então a definição vai ser lá em La Plata, né? O jogo entre O eles. sim. jogo, o duelo mortal vai ser lá na Argentina, né, Giovanni? Os dois sobrarem no grupo. Exatamente. Próxima rodada, quinta rodada, no dia 6, 7 e 8 também temos
América e Milionários. Estudiantes de América de Fortaleza. Vai lá para fazer o pontinho que precisa. América e Milionários em Belo Horizonte, mas o América está praticamente fora, como a gente falou. Santos e News and Boys na Vila. O Santos briga pelo segundo lugar. LDU Botafogo, hein? Que jogo, hein? O jogo, bom. o jogo da Botafogo rodada da Sul-Americana. joga pelo empate para jogar em casa contra o Magajanes e faturar o primeiro lugar. E já temos. E na sequência aí, Giovanni, olha o Estudiantes e o Bragantino aí já também. Estudiantes e Bragantino já para definir quem vai passar também. Sim. Porque os outros times são muito ruins. Na quarta também temos, na quinta, São Paulo e Tolima. Tolima tentando uma sobrevida, mas acho difícil. Acho difícil. São Paulo acho que deve vencer esse jogo. Na quinta, Jogo dia 8. importante para o Goiás brigar pela classificação aí contra o Ginásio também. E o Goiás contra o Gimnasia La Plata, fechando aqui a participação brasileira na quinta rodada. Tá certo? Então, encerramos por aqui. Programa 72. Gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, no sininho. Ative o sininho, se inscreva no canal, comentários, enfim, é isso. Domingo a gente tá de volta para falar do Brasileirão. Brasileirão, a última rodada da Premier League, La Liga, tem tudo que a gente fala aqui. Tá certo? Saraiva, muito obrigado. Charles, muito obrigado. É isso. Até mais. Valeu.